Muito bem, Atusildo. Vamos para a nossa segunda pauta deste telecast, que foi o encontro de duas equipes da Série C do Campeonato Brasileiro. Confiança e Náutico jogaram lá em Aracaju e o Confiança venceu por 1-0, né? Mais uma derrota do Náutico, a segunda seguida, a segunda para um adversário que vai depois reencontrar na Série C. Mais uma vez, problemas defensivos, Atos Rildo. Mais um jogo sem Paulo Sérgio, que o Náutico perde. Enfim, temos alguns pontos aí para você debater a partir de agora. Derrota que, inclusive, tirou o Náutico do G4, né? Primeira rodada com um grande resultado, vencendo o Ceará, time de primeira divisão, 1-0 nos aflitos, mas esta derrota aí custou aí o Náutico a quinta colocação. Claro, empatado ali em número de pontos com o próprio Confiança, mas o Confiança tem um gol marcado a mais em relação ao Timbu. Boa noite, Atusildo. Boa noite, Fábio. Consegui passar algum olho no jogo, Fábio? Eu vi o jogo inteiro. Esse jogo, meu amigo, assim. Então, desculpa, tá? Porque o Bahia não acontecia nada. Juazeirense e Bahia era bola pulando, uma coisa horrível. Não, vou ver o Náutico. Dois adversários do meu Belo na Série C, então eu fiquei de olho. Eu percebi que seu olho está um pouco irritado. Foi de assistir essa partida. Fábio, eu coloquei no Twitter uma frase que eu posso até não ser levado a sério quando uso ela, porque ela já foi muito usada nos últimos anos. Mas não tem como eu classificar de outra forma. Foi um dos piores jogos da história do Náutico. Rapaz, a partida ela foi tão ruim, que é difícil você fazer uma descrição do jogo e eu nem vou por esse caminho, tá? Vou tentar trazer alguns elementos que aconteceram na partida que levaram a essa constatação, mas não vou aqui fazer descrição da partida, primeiro tempo, segundo tempo, como se comportou, porque não existiu nada, não existiu desempenho individual dos jogadores. Assim, de forma conjunta, assim, o Campinho vai ser um, assim, não é meme, gente, não é meme, tá? O Campinho vai ser talvez algo inédito aqui no 45, porque foi o conjunto de tudo. Foi desempenho individual de cada jogador, principalmente os que entraram no início da partida, desempenhos deploráveis de cada um, assim, de forma individual. Vamos analisar só isso aqui, deplorável. Esse aqui, deplorável. A parte tática inexistiu. Inexistiu. Um Náutico completamente desconfigurado do que a gente via, até quando teve maus resultados agora, recentemente. O jogo do Retrô, por exemplo. O jogo do Retrô foi um jogo que dá para você discorrer críticas assim à vontade. E não chega nem aos pés do que foi a partida de hoje. É um colapso total. Total, sabe? Linha de defesa, um desempenho tão ruim, que foi afetar lá no ataque. E não tem como não afetar. Tá? Jogadores se machucando. Uma análise até telegrafada. O Ryan machucando. No jogo passado, quem machucou foi o Fagner Alemão. Dois jogadores que somados dão 70 anos de idade. Que foi tão falado sobre isso. Um se machucou no domingo. LCA está fora da temporada. Talvez até tá fora da profissão. Existe um caminho onde o Fagner Alemão irá se aposentar, tá? Existe ali, o bastidor já fala que ele está reproduzindo isso num momento de insatisfação, mas pode vir até acontecer de fato, tá? Porque ele tem um joelho problemático e não foi nesse joelho, foi no outro. Então, possa ser que a gente não veja mais o Fagner Alemão praticando a sua profissão mais. Hoje, o Raya machucou, tá? Não tenho muitos detalhes, eu só sei que ele saiu do jogo, não deve jogar a próxima partida, tá? A próxima partida... Pareceu muscular, né, Atos? Sim, provavelmente. Foi na hora de uma esticada que ele deu, tá? Ele sentiu ali e foi assim, não teve nem muita análise por parte dos médicos do Náutico, a substituição ele mesmo já pediu no primeiro momento. Muscular tá fora, muito provavelmente tá fora do jogo do final de semana. Esse final de semana o Náutico deve ir a campo com um menino da base, tá? Que tem 2 jogos como profissional. E o Odivan, meu Deus do céu, como é que eu explico o fato de
o jogador Odivan está no Náutico. O Odivan é um jogador que chegou em 2023 no Náutico, tá? Está indo para a terceira temporada. Se machucou de forma gravíssima, ainda no final de 2023, salvo engano. E não jogou em 2024 inteiro. E está jogando no Náutico por um contrato de... Aquela questão da lei, né? De cumprir a lei, estabilidade, né? Contrato de estabilidade. Uhum. Ninguém acredita nesse jogador, tá? Tanto é que o Náutico tendo tantos problemas na defesa, principalmente no meio de zaga, ele em nenhum momento ele entrou e dá para perceber que a turma esconde ele mesmo assim, a turma não quer botar ele no campo, até porque ele é fraco, tá? Assim, fora a questão de contusão, muito tempo parado, que vai piorar ainda a questão de rendimento dele, mas ele, quando chegou no Náutico, assim, ele já foi bem fraco, assim, bem fraco. É um zagueiro muito ruim. E provavelmente o Náutico vai ter que colocar ele em campo para jogar com o Felipe sem nenhum zagueiro no banco. Tá? E talvez, Fábio, isso seja o ponto crucial desse momento do Náutico. E eu vou trazer a palavra responsabilização. Tá? Quem é que vai se responsabilizar pelo que está acontecendo? Essa situação dos zagueiros. Os erros são tremendos. É contratar 2 zagueiros, cada um com 35 anos, e os 2 se machucar. É contratar um Léo Couto, aonde ele nunca jogou um jogo na vida em um campeonato nacional. Veja só. Um jogo na vida em campeonato nacional. Só joga jogos do primeiro semestre. No segundo semestre, o que ele participa é essas Copas estaduais. Copa Espírito Santo, Copa Gaúcha, tem a Copa Faria Lopes também, tem várias dessas Copas. É a competição com o cara. Veja só, tem Série Nem A. Série D ele pegou, Atsildo? Nem Série D, Fábio. Nem Série D, Fábio. O Ellerson pegou a primeira Série Dzinha agora. Se não me engano, foi isso. O Couto, nem isso. Nem isso. Veja só, você tem 20 times na Série D, você tem 20 times na Série B, você tem 20 times na Série C, e você tem uma cacetada de times na Série D. O resto do Brasil em 64. 64. E o cara não pegou elenco nunca nesses 124 times. É muito jogador, meu irmão. E pula Assim, para titular do Náutico, né, cara? Foi uma é o guinada... principal zagueiro e o zagueiro elogiado. Que uma análise errática da diretoria. Ele não é um zagueiro que está bem na temporada. Não é. Inclusive, o Daniel, que faz até o Timbucast lá com a gente, Fábio, ele tem uma página chamada CNC Scout, um trabalho excelente. Ele lançou um dado hoje mostrando as participações em erros cruciais para gol de todo o elenco do Náutico. Quem lidera é o Léo Couto, com 4 participações diretas em gols. O segundo lugar tem 2, sabe? Ele tem o dobro do segundo lugar. Então, veja, é um jogador que está com desempenho fraco e a diretoria avalia com um desempenho ótimo. Um cara que era para vir como um 5º zagueiro, 4º zagueiro. Porque, às vezes, eu fico até preocupado, Fábio, que o meu discurso seja contra um jogador que seja uma aposta. Não é isso. Se o Náutico tivesse montado uma zaga que você pudesse ter uma confiança e você traz o Léo Couto, que veio lá do futebol do Espírito Santo, para ser uma aposta, tudo bem. Agora, quando você não faz o seu dever de casa e você coloca o Léo Couto para ser o principal zagueiro... O problema é quando todo mundo é aposta, né? O problema não é aposta, é quando tem muita aposta. Né? Não, a aposta zagueiro, tem que resolver. O principal zagueiro, ele falha, jogo sim, jogo não, e a diretoria quer acreditar que ele é o novo Camutanga, porque é isso que circunda ali a diretoria, a gente já escuta esses comentários, é o novo Camutanga. Meu amigo, teve um torcedor do Náutico que disse, só se for o novo Camudongo, porque para Camutanga tá longe. E teve um episódio, Fábio, hoje também em relação aos goleiros, porque é o grande calo do Náutico, né? O 2024 não acabou, é zagueiro e goleiro, e a gente ainda continua falando de zagueiro e goleiro. Mini falha hoje, né? Não, sim. O Ellerson ele falhou, mas pelo Muriel ter acabado de chegar, inclusive já está em Recife, poderia ser uma página virada.
acaba não sendo por causa da falha do Ederson na partida de hoje, tá? E o Douglas Borges ainda é um personagem ativo. O Douglas Borges foi para a Portuguesa do Rio, jogou hoje contra o Flamengo. O primeiro gol ele já é. Uma saída de bola, ele toca, faz uma assistência para o jogador do Flamengo que faz o gol. E depois ele conseguiu tomar um gol por cobertura de pênalti. Não sei se tivesse a oportunidade de assistir. Eu vi. O Arrascaeta, ele foi tentar dar aquele feito louco Abreu, só que o Douglas Borges ficou no meio do gol. Ele fez o mais difícil, né? Quero acertar. O que acontece quando um jogador tenta dar esse balãozinho ali e o goleiro fica? O goleiro pega a bola, pô. Simplesmente o Douglas Borges conseguiu tomar. Ele tomou um gol por cobertura de pênalti. Então, essa é a situação do Náutico hoje. Problemas gravíssimos assim de zagueiro e os problemas de goleiros ainda presentes. E para mim isso, Fábio, ele vem influenciando o time inteiro. Isso dá uma insegurança para o time, e até setores, porque eu olho para o meio de campo do Náutico, eu consigo ver bons jogadores. E hoje, já tinha acontecido isso contra o Retrô, e hoje o desempenho desses jogadores assim foi horripilante. O ataque do Náutico foi completamente assim desfeito, muito por causa da ausência do Paulo Sérgio e com o Mezenga não jogando absolutamente nada, e a constatação que o nigeriano, Samuel, com todo respeito a ele, não passa de um jogador amador. Tá? Então, o Léo Couto tem características de amador e o Samuel também. Então, a situação do Náutico, Fábio, ela é muito grave, porque apesar desses problemas gritantes na defesa, que zagueiros e goleiro, passou a ser uma coisa sistêmica no time inteiro, que você não consegue nem ver qual é o caminho para a solução. O Náutico precisa amanhã reunir toda a sua diretoria de futebol, tá? O presidente também, e ter uma reunião longa, de portas fechadas, e eu nem sei por onde vai começar essa reunião. Talvez por responsabilização. Quem é o responsável pelo que está acontecendo? Quem fez o contrato de Fagner Alemão depois de ter detectado problemas no joelho? Porque foi isso que aconteceu. O Náutico contratou o Fagner Alemão, Fábio, foi detectado o problema no joelho, tanto é que mudou o contrato para contrato de produtividade. Protegeu o clube na questão financeira, né? Mas não se analisou o seguinte: no planejamento dele, Fagner Alemão era capaz de ser o zagueiro número 1 do Náutico. O coitado, nos 30 minutos que jogou, foi muito bem contra o Retrô. Então dá para entender que, diante até de zagueiros muito ruins que o Náutico contratou, a própria diretoria imaginava o Fagner Alemão como o zagueiro número 1. Como é que você vai dar uma chance para um cara que os exames reprovaram e aceita o jogador com contrato de produtividade, aonde ele é o zagueiro número 1? Se ele fosse o zagueiro número 4, número 5, você pode até encaixar essa oportunidade. Velho. Ou então, ele passa a não ser o nosso número 1 mais, a gente vai colocar ele como contrato de produtividade na linha de zagueiros que a gente imagina como titular e como principais jogadores da zaga, ele passa a ser o terceiro, quarto. E eu vou atrás de 2 titulares. Não, o Náutico não fez isso. O Náutico continuou com o jogador, o que para mim é um erro grave, porque ocupou o espaço. Ocupou o espaço. Porque se lá atrás, ele, quando foi reprovado nos exames, ele vai embora, não tem como ficar, reprovado nos exames, siga sua vida que eu vou seguir a minha, eu ia atrás do outro zagueiro. Mas aí o Náutico se contentou com o Fagner Alemão numa situação dessa, com o Ryan, que tinha jogado em 2024 péssimo e também tem idade avançada, que é o que se machucou hoje, com o Léo Couto, que veio do Espírito Santo, que eu já contei a história, e com o Odivan, que é um jogador que fez um contrato de estabilidade. E um garoto da base, Felipe, que jogou na partida de hoje, entrando no lugar de Ryan. Quem vai se responsabilizar por isso? Porque no Náutico tem um problema gravíssimo de não conseguir registrar a responsabilidade de um erro gravíssimo como esse. É diluído. Não, é para todos. Todos errados. Porque quando acertar, todos vão acertar. Meu irmão, isso é de uma imbecilidade. E isso vem de
Clube associativo. Isso é a marca do clube associativo. E quando eu falo isso, eu não estou querendo fazer aqui ode a SAF, não. Eu tenho extrema dificuldade, tá? Eu não me sinto bem quando eu falo qualquer coisa que ajude na imagem de uma SAF. Porque SAF, ao meu ver, não é para ser celebrada, não, Fábio. SAF é como se fosse uma UTI, pô. É como se você recebesse um aparo médico, você agonizando na UTI. Como é que eu vou celebrar isso? Tá? A constatação que o clube está definhando, a constatação de que está tudo sem nenhum tipo de reversão, me chama muito, muito mais atenção do que uma esperança chamada de SAF. E no Náutico, a gente parece que já virou mania. Em todos os clubes que estão sofrendo processo de SAF, parece que está tendo casos absurdos de constatação que o clube associativo não tem mais jeito. Tem gente até que levanta suspeita se isso não é intencional. Como é que eu vou tirar a razão de uma pessoa dessa? Por esses erros absurdos que são cometidos? Você simplesmente, 21 anos que você não tinha zagueiro e goleiro, e você fazer o que o Náutico fez, o Náutico teve que se esforçar muito para poder contratar esses defensores, pô. Douglas Borges, Ryan, Fagner Alemão, Bichado, Couto. É muito esforço. Então, o registro de responsabilidade é importante. E eu não estou pedindo a cabeça de diretor nenhum, não, apesar de saber de que eles não têm capacidade nenhuma de ser diretor do Náutico. E eu não faço isso, Fábio, por dois motivos. Primeiro, porque quem vai substituir vai continuar tudo do mesmo jeito. Igual ou pior, né? Igual ou pior, porque eu já conheço as peças que podem entrar. Já não tem muitas. Tá? E os que podem entrar vão ser a mesma coisa. Então, para que eu vou pedir a cabeça de um camarada desse que vai entrar outro que eu vou pedir a cabeça dele também? Então, eu deixo o presidente se virar com isso. Agora, o que eu quero é a ciência da responsabilização. Porque essa turma é profissional e conseguir se esconder da responsabilidade. Aí amanhã, quando o torcedor, eu me aposentei desse negócio de ficar pedindo cabeça de diretor. Vou aposentar. Mas o torcedor, quando ele estiver pedindo, aí vai ser uma reação do tipo, para que tudo isso? Não precisava disso? Não é por aí? Que exagero? Claro, se quando você comete erros graves que lesam o clube, você não é responsabilizado, é óbvio que lá na frente, quando você acumular mais erros e erros, você vai ficar surpreso porque isso aconteceu. Porque, internamente, como eu disse, eles acham que o Douglas Borges não foi um erro. Pelo contrário, foi um torcedor que criou uma corrente de ódio contra o jogador. Aí o jogador chega lá na Portuguesa Santista. No primeiro jogo, 2 falhas. O que é que fez o torcedor da Portuguesa Santista? Fez discurso de ódio para ele também? Para ele chegar lá e falhar? Um jogador que em 3 jogos tem 4 falhas. Douglas Borges. Teve um torcedor do Náutico que chegou para mim e disse: Atos, eu acho absurda a contratação do Douglas Borges porque ele é o pior goleiro de atividade do Náutico. O pior goleiro de atividade do Brasil. Aí eu não levei a sério, né? Eu disse, veja, é um goleiro que eu mesmo reprovo a vinda dele, acho que não deveria vir, mas não é o pior goleiro de atividade do Brasil. Talvez seja. Eu agora acho que talvez seja. Talvez seja. Se o cara jogou, todo mundo já chama ele de ruim. É uma coisa até telegrafada. Aí o cara entra em campo. No primeiro jogo ele falha. No segundo jogo ele falha. No terceiro jogo ele falha 2 vezes. Eu agora não me desgasto com ninguém de chegar e diga que ele é o pior goleiro de atividade do Brasil. Talvez seja. E foi esse goleiro que o Náutico escolheu. E escolheu de maneira muito antecipada. Assim que acabou a Série C no ano passado, já estava escolhido já. Douglas Borges. O primeiro nome é Bazar. Assinou pré-contrato. A reação da torcida, da forma que foi, e manteve o pré-contrato. O jogador nem no Náutico está mais. Está fazendo para ele. Fábio. Teu áudio ficou um pouco baixo agora. Tenta dar uma... Na sequência da fala, mais. Ele acaba cortando, mas volta. Isso, agora voltou. E o jogo de hoje, Fábio, foi, como eu disse, foi um colapso total do elenco do Náutico, de forma individual e de forma coletiva.
passou por todos os âmbitos, sabe? E é difícil você encarar um pós-jogo desse, porque você não tem nada para falar do que aconteceu no jogo. Você não pode jogar no desempenho individual, porque o coletivo também foi absurdamente ruim. Você não pode jogar só para o treinador na parte tática, porque não houve nada tático no time, mas o desempenho individual também foi horrível, tá? Aí tem gente que prefere jogar para a questão física. Os jogadores, inclusive, na entrevista após o jogo, foram por esse caminho. É óbvio que a parte física está afetando. Joga um jogo quarto, um jogo domingo, um jogo quinto, um jogo sábado. Será possível que não se sabia que isso ia acontecer? Mas todo mundo joga, né? O Confiança também tem um Joga, calendário não, parecido. o Confiança, no final de semana, deve ter botado os reservas, né, para jogar o Campeonato Sergipano. Deve ter rodado o time, porque a turma acha que o Náutico é o Fortaleza, que tem 3 times, que podem rodar à vontade. Eu acho que o Náutico até rodou, Fábio, porque eu Contra o sempre bato Central, nessa né? tecla. Rodou. Central, eu sempre bato na tecla que tem que rodar. Mas existem janelas. Eu acho que uma janela era contra o Central, o Náutico mudou 5 jogadores. A próxima eu já venho falando há algum tempo, que é contra o Afogados. Tá? Agora eu já não sei mais, porque o Náutico engatou essa sequência de derrotas. Eu acho muito difícil, nos próximos jogos, poupar alguém. Ainda mais alguém que está tão pressionado, e o treinador também pressionado. Tá? Mas existem janelas, e essas janelas foi aproveitado o jogo do Central, e é isso. Você tem que encarar, como você falou, o Confiança também está numa sequência de jogos. Quem está jogando a Copa do Nordeste, tem seu estadual, a agenda é igual para todos. É igual para Confiança, é igual para a Juazeirense. Não ficar achando que o Náutico é o bibelô da história, e só ele que passa por esse desgaste, pobre do Náutico, está jogando quinta e sábado. Pô, é a realidade de todo clube. E o clube sabia que isso ia acontecer. Então, você não adianta ficar usando essa muleta. Eu não uso. Eu não coloco nada, Fábio, na conta do desgaste físico. Porque se eu ficar colocando na conta do desgaste físico, eu vou fechar os olhos para o que está acontecendo no campo. E hoje a gente viu assim. Mas, assim, ok, talvez o desgaste físico, talvez não seja o desgaste, mas a parte física do time, enfim, aí eu não sei se tem relação com preparação, enfim. Exato, Mas é um veja. time que hoje, assim, chamou muita atenção. Cara, o Confiança abriu o placar e depois parecia que era o Confiança que estava perdendo e estava em busca do empate. E o Náutico se defendendo, assim. O Náutico em nenhum momento chegou perto de empatar. Estava muito mais próximo o Confiança fazer um eventual segundo gol do que o Náutico. Assim, pelo menos quando você tá perdendo fora de casa, você vai no abafa, enfim, você vai, pelo menos na empolgação, tenta alguma coisa encurralar o adversário pro campo de defesa, né? Mas veja, Fábio. O Náutico não conseguiu fazer isso em nenhum momento, assim, não é estranho? Veja, Fábio, a gente tenta enxergar, fazer essa análise da parte física, mas é difícil para a gente, né? A gente não é profissional de preparação física, enfim, para falar com propriedade. Mas a gente já está com o olho muito treinado, né? De tanto assistir jogo, e a gente vai se acostumando a conseguir identificar indícios que tem problemas na questão física do elenco. Amanhã possa ser até que eu tenha essa opinião. Tá? Semana que vem eu posso até constatar isso. Hoje eu não faço essa constatação. Por quê? Porque o jogo do Ceará, o Náutico teve um bom desempenho físico. O jogo do Santa Cruz, que eu vi muita gente citando que o Santa estava num ritmo melhor no primeiro tempo, mas quem acabou em cima do adversário foi o Náutico, em cima do Santa Cruz no segundo tempo. Tá? Substituições ajudaram também, mas um jogo é de 90 minutos. Eu não posso analisar como está o desempenho físico dos primeiros 45, eu tenho que analisar o jogo todo. E quando você olha o jogo todo, na verdade, eu acho que quem ficou com uma imagem ruim na parte física foi o Santa, porque foi da queda física do Santa que ele tomou o gol, não só por causa da questão da polêmica do gol, mas foi o melhor momento do Náutico no jogo. Tá? No jogo contra o Retrô, o final do jogo foi o momento que o Náutico mais correu em campo. E aí, correndo muito errado, o desempenho foi horrível contra o Retrô, não conseguia produzir,
articulação para poder chegar ao gol, mas você viu os jogadores correndo muito. Agora, correndo errado. Então, como é que eu vou jogar na parte física, a parte do desempenho técnico e tático? Não vou. No jogo de hoje, no jogo de hoje, você sentiu, por exemplo, essa descrição que você fez, que tu fizesse, Fábio? Eu vi também. Mas talvez no jogo de hoje foi o jogo que isso mais apareceu e a gente está falando do acúmulo que houve até aqui. Isso é natural. Isso é natural. Por exemplo, o time do Confiança hoje correu bastante. Pode ser que no próximo jogo o Confiança acabe entregando um pacote ali de desempenho físico mais abaixo. É natural que isso aconteça. Mas se eu chegar e jogar tudo na parte física, que é algo óbvio, é muito claro que afeta. Mas eu acho que no final das contas acaba sendo bengala. É uma bengala protetiva para os jogadores, para o elenco, para os diretores, para o treinador, se eu ficar em cima de parte física. Então, eu dou um desconto muito grande para isso. Para o Náutico ter feito a pior partida da história dele, que assim eu classifiquei, pode ser que não seja de fato, mas a impressão, o sentimento pós-jogo é esse que fica, vai muito mais além do que qualquer desempenho físico insatisfatório. Vai de um desempenho individual horrível, vai de um desempenho tático inexistente, tá? E é isso que foi o Náutico no jogo de hoje, Fábio. Fui dar uma olhada na escalação do jogo do final de semana passado do Confiança e ele entrou exatamente com os mesmos titulares de hoje. Ele venceu o Lagarto por 4-0. Então, enfim. O Confiança não poupou todo mundo para correr muito hoje, né? Então, realmente. Fora, Fábio, que assim, é óbvio, eu vou especular porque eu não conheço a estrutura do Confiança. Mas eu acho muito difícil que o Confiança tenha uma estrutura maior do que a do Náutico. Acho muito difícil. O Náutico tem uma estrutura bacana, velho. Tem um CT, tem hotel no CT, tá? Então eu acho muito difícil pode ter igual, mas melhor do que a do Náutico eu acho difícil. Então eu não vou colocar esse peso demasiado na questão física, não. Não vou. Se você for olhar um jogo antes desse, Fábio, também estava lá o Confiança com o mesmo time. E se você for no anterior, eu garanto a você que vai estar o mesmo time também. Porque a vida de um time com dificuldade, como é o Confiança, um time de Série C, um time de um centro que não é um centro com muito investimento no futebol, como é Aracaju, Sergipe, é botar o time e jogar quarta e domingo. Aí eu vou ficar dando esse desconto para o Náutico. Realmente. Assim, chama a atenção o Náutico não ter tanta intensidade, né? Hoje chamou muita atenção ali o Confiança. Até geralmente quando você faz um gol, né? Você baixa as linhas, dá a bola pro adversário. Enfim, nem isso o Confiança jogou de uma forma muito tranquila. Se fosse até um time melhor, né? Poderia até ter feito mais, né? Teve duas finalizações que foram bloqueadas ali pela defesa. Porque entra o mental também, né, Fábio? Entra o mental também. Após o jogo contra o Retrô, do desempenho ruim que foi contra o Retrô, a gente viu aquela declaração de Mezenga. Tá? A gente não sabe o que é repassado por esse elenco ali na pré-eleção, tá? Discurso de diretores. Eu até levantei essa tese que para o Mezenga dar aquela declaração que deu depois do jogo do Retrô, para mim está sendo pregado muito discurso de nós contra eles. Que o Mezenga chamou de imprensa, mas na verdade não estava se referindo à imprensa, estava se referindo à própria torcida, que é muito impaciente. Tá? E aí, quando você desmonta esse fio que é criado para motivar os jogadores, não, vamos fechar aqui o elenco, é nós, tal, não sei o quê. Quando isso começa a se quebrar, aí você vê desempenhos pífios como foi o de hoje. Sabe? Você perde aquele sentido de grupo. Não à toa o que aconteceu com o Marcos Santos na partida, né? Que foi chutar uma bola, chutou Sim. a bola no árbitro, foi expulso e ele saiu reclamando. Uma expulsão muito justa. Muito justa. Porque mesmo que não tivesse... Até foi sem querer, né? Assim, ele não quis... Não me pareceu que ele quis acertar o árbitro, mas só chutar a bola é motivo para... Isso não, mas quando você dá vazão ao seu destempero, você pode acabar... Eu não vou falar machucar, porque cá entre nós uma bola não vai machucar ninguém. Mas quando você se deixa levar ali pelo seu momento mais aflorado, essas coisas podem acontecer. Aí, nesse momento,
Foi por querer conscientemente, não. Mas você deve controlar as suas reações. Você deve ter um controle maior. Ele é treinador do Clube Náutico Capibaribe. Ele não é para estar se entregando a situação ali que foi engraçado, que foi um lance horrível. O Náutico, 5 jogadores do Náutico trombaram entre si e a bola sobrou para o jogador de confiança. Foi isso que fez o Marquinhos perder a paciência. Eu perdi a paciência assistindo, mas eu não sou treinador do Náutico. Querendo ou não, eu não chutei nada em casa, não. Eu não quebrei nada, não. Então, ele, como treinador do Náutico, ele tem que ter uma força de espírito maior para poder não sair chutando a bola. Porque o que fez ele ser expulso foi o chute na bola, não ter pegado no quarto ar. Na lei diz, as duas coisas, na verdade. Diz que ele chutar uma bola ou um outro objeto para longe já é punível de cartão amarelo. E se ele fizer isso, que vai em direção ao árbitro também. Então, ele tomou esse cartão amarelo assim, descumprindo 2 regras do futebol. Bom, alguns comentários aqui. O Nevelin fala que é mais um ano perdido para o Náutico, só renovou e não trouxe nenhum reforço. E estamos falando de um time que não ficou nem em 8º na Série C. Realmente, não, o Náutico ainda tem aquele centro de inteligência, Atos Hildo, porque não está funcionando, viu? Se tiver, desativa logo. Na verdade, não teve o ano passado. Assim, a gente pode até dizer que teve, mas era muito fragilizado. Para esse ano, venderam a ideia de que isso ia ser fortificado. Até trouxeram uma pessoa em Portugal que já tinha passado aqui pelo Náutico, porque agora está me fugindo o nome dele, o Felipe Acosta. Trouxe o Felipe Acosta para ser o chefe desse departamento, mas acabou que ele recebeu uma proposta do Corinthians e deixou o Náutico ainda antes da temporada começar, né? Ali, mas eu acho que foi em novembro, mais ou menos, quando ele saiu. Eles contrataram uma pessoa para ocupar o lugar do Felipe Acosta, não divulgaram, inclusive foi alvo de muitas críticas por isso. A gente, no caso, que cobre o Náutico, ficou sabendo muito tempo depois, e o torcedor, obviamente, que não sabia, né? E a gente já vinha fazendo críticas, o Felipe Acosta saiu, cadê? Não tem substituto, substituto tinha chegado até logo depois da saída do Felipe Acosta, mas a comunicação no Náutico, não vou nem botar como na comunicação, no caso, a diretoria de futebol não soube usar a comunicação da maneira correta para poder divulgar isso para a torcida, e recebeu muitas críticas por não ter substituído o responsável pelo setor, mas acontece que tinha já o substituto. Dizem que está funcionando, tá? Mas é muito difícil decretar, Fábio, que os processos aconteçam de uma maneira correta, sabe? No final das contas, a gente tem o diretor também da parte, Baixou teu áudio, viu, Atsuildo? Dica de um empresário, dica de Voltou. Dica de um empresário, dica de um amigo, tem tal jogador. Aí eles mandam lá para o departamento de análise. O departamento de análise ele não é feito para vetar nenhum nome. Ele é feito para fazer uma avaliação. Nem tem esse poder, né? Assim, o cara pode até dizer é ruim, mas o diretor quer contratar, não tem muito o que fazer. Porque, no final, Fábio, tu pode escolher qualquer nome que tu escolha, e tu colocar isso para o teu departamento de análise, ele vai te dar um relatório que tu, como diretor, tu consegue garantir aquela contratação. Mesmo que a análise não venha boa, você diz, mas é uma aposta. Vai ser um fundo de elenco. Pronto, chega. Sabe? Então, tem que ter uma sintonia muito grande. As pessoas que fazem o clube têm que confiar nesses profissionais, tá? Nesse departamento. Por exemplo, veja o Botafogo, né? O Botafogo fez história confiando nesses departamentos de scouts, de análise. E não me parece que o Náutico tenha a maturidade suficiente, essa diretoria, para poder acreditar nesse departamento. O Náutico acaba sendo feito assim, muito para onde aponta o nariz do responsável do futebol, né? Que no caso, nesse ano, é Eduardo Granja. Muito bem, mais comentários aqui. O Fernando Luiz fala: não para de chover em toda a região metropolitana do Recife. Em João Pessoa também, viu, Fernando? O João Paulo pergunta: Robson Reis, cadê Robson Reis? Não tá mais, né? Não. Saiu do Náutico, teve uma contusão, chegou a se especular ele acabar ficando, mas acabou que não ficou. Porque o Robson Reis não fez uma boa passagem pelo Náutico, tá?
mas você conseguia ver alguns elementos nele que eram interessantes. Diante desse desempenho fraco que ele teve no Náutico, mas ponderando esses elementos que ele tinha ali, essas valências que ele tinha, ele acaba sendo até um zagueiro que você possa encarar como melhor do que boa parte dos zagueiros que estão aqui? Sim. Porém, eu não teria ficado. Eu não teria ficado porque lá atrás eu não sabia que eu ia ter Ryan, Couto, Fagner Alemão. Então eu preferia, eu ia acreditar que ia ser montado um sistema defensivo decente. E o Robson Reis tinha problemas assim, disseram que ele perdeu cartilagem na operação que ele fez no tornozelo. E a operação do tornozelo, ainda mais para um jogador muito alto, no caso o Robson Reis é um zagueiro de mais de 1,90m, 1,92m, eu acho, é sempre problema grave, né? A NBA conta isso, né? Que é a lesão mais grave para os jogadores da NBA é tornozelo. Bom, o Vini pergunta se você acha que o Náutico tem risco de não passar de fase na Copa do Brasil. Sempre tem, né? Ainda mais agora com esse regulamento que dificultou ainda mais para os visitantes. Tem risco de não passar de fase, tem risco de não classificar entre os dois no Pernambucano, tem risco de não conseguir classificar na primeira fase da Copa do Brasil. O Náutico tem todos esses riscos e, na verdade, isso não é nem o mais grave. O medo de não classificar nessas competições não é o mais grave. O mais grave é você não conseguir encontrar, não conseguir imaginar um caminho de correção dos problemas. Porque o que era goleiro, o que era defesa, já generalizou pelo todo o elenco que a gente agora, por exemplo, agora que a gente viu o rendimento patético do Náutico nos últimos 2 jogos, a gente vai falar o quê? A gente vai acabar caindo no lugar que é esse time só tem Paulo Sérgio. Muito pelo fato de Paulo Sérgio não ter jogado. Agora, para mim, isso vai ser uma leitura ruim. Vai ser. É você se abraçar com o jacaré achando que é tronco. O cara não jogou. A gente sabe que Paulo Sérgio está numa fase boa, mas, gente, cá entre nós. Paulo Sérgio não leva nenhum time nas costas, não, pô. Não tem nem como. Não tem nem como. Não é Ronaldo Fenômeno no auge. Você coloca num time como o Náutico, talvez ele leve nas costas. Paulo Sérgio não, pô. Então, a gente hoje rotular que esse time aí só tem Paulo Sérgio, vai estar fazendo análise errada. Porque a tendência é porque o próximo jogo o Náutico vai jogar pelo Pernambucano. Mas se o próximo jogo o Náutico tivesse um duelo com mais dificuldade, um jogo fora de casa, pela Copa do Nordeste, com o Paulo Sérgio jogando, provavelmente ele ia ver os mesmos problemas. Tá? E a falta de perspectiva de encontrar um caminho para poder resolver esses problemas. O Marquinhos Santos até falou na coletiva, né? O peso. Ele não citou o Paulo Sérgio especificamente, né? Ele falou todos os desfalques, né? Ele citou os zagueiros, né? O alemão, que se machucou no jogo passado, o Ryan, o Souza, o Arnaldo, o Renato, deixa eu ver quem mais ele citou aqui, e o Luiz Paulo, né? Além do Paulo Sérgio. Então são até uma quantidade razoável de desfalques. Dá para justificar, pelo menos em partes, essa queda de rendimento a esse combo aí de desfalques, não só o Paulo Sérgio? Para o nível que o Náutico passou a render, não. Mas é algum prejuízo. Porque só o Luiz Paulo já é prejuízo Isso. demais pela forma tática que o Marcos Santos está tentando implementar no Náutico. Já traz alguns problemas já. Tem algumas dessas opções aí, eu não consigo ter dó, sabe, Fábio? Porque, por exemplo, na zaga, você tem desfalque que é reforço, né? Não é nem isso, Fábio. É o fato do perfil do jogador ser propenso a isso. Porque você lamentar a contusão de. Eu ia falar Luiz Paulo, mas Luiz Paulo é um jogador que se machuca bastante também. Mas enfim, acho que o Luiz Paulo serve. Até porque foi uma contusão de joelho, né? Você lamentar a contusão de Luiz Paulo é até válida. Mas a de Ryan e a de Fagner Alemão, os caras procuraram o Sana para se coçar. Tá? E, de alguma forma, também Marquinhos Santos tem parte da responsabilidade. Eu costumo dizer que deixar o diretor de futebol ficar fazendo as besteiras dele na corda frouxa é burrice, porque, por parte do presidente, quem vai pagar o pato no final é o presidente.
Hoje, o torcedor está muito em cima do nome de Eduardo Granja. Mas daqui a pouco, o Eduardo Granja vai embora e só fica o presidente, Fábio. No final da temporada, só fica o presidente. Ninguém nem lembra quem foi o diretor de futebol direito do ano passado. Léo Franco, Betão, ninguém mais lembra desses caras, não. Tinha Ítalo Braga, tinha Eduardo Henriques, tinha... O último a sair foi Thiago Dias. O torcedor tinha esses nomes na ponta da língua na época. Agora, o torcedor meio que dá um branco, ele esquece. E tá correto, é assim mesmo. Vai ficar falando o nome dos caras eternamente, porque os caras não estão mais aqui. E tudo ficou a responsabilidade nas costas do presidente. E isso acontece também com o técnico, tá? Que é o primeiro, é o ponto mais frágil da corda. Então, quando o Marquinhos Santos ele não dá um basta e deixa permitir algumas situações, como essa configuração da zaga, por exemplo, ele vai sofrer com isso, porque quem bota o time em campo é ele. Quem vai se ferrar por causa do nível dos zagueiros é ele. Meu irmão, o teu zagueiro e o teu goleiro tá afetando o teu ataque. Veja como é grave. Não é eu não ter o zagueiro ideal. Porque eu posso ter um puta zagueiro defensivo, mas o cara não tem uma boa saída de bola. Você não tem o zagueiro ideal. Não é isso. É você ter um zagueiro que compromete o desempenho do teu atacante. Porque compromete o psicológico do time todo. Então, quem vai se ferrar nessa história é Marquinhos Santos. Então, eu acho que ele deveria, na época, ter pressionado mais para não deixar isso acontecer. Porque eu garanto que o primeiro a cair vai ser ele. Tem um lance bem sintomático no final do jogo, né? Que foi acho que foi o Felipe Santana e o goleiro, né? O Welleson, né? Que o Welleson foi sair para tirar a bola, o zagueiro foi, os dois trombaram ali, enfim, ninguém se entendeu. Ninguém confiou no outro, né? Fora da área, né? E fora da área. Área. Fora da área. Assim, é os trapalhões. Literalmente. Bom, Fred Figueroa está por aqui, falou Portela em noite de Porto da Pedra. Hoje o Atsildo vai dormir mais cedo, né? São Clemente. São Clemente, né? Que são as que sobem, né? Entram primeiro, não é isso? É essa a ordem, né? Unidos do Perus, essas. Unidos do Perus. Muito bem. Bom, mais comentários aqui. O Riquelme Fabiano fala que o Náutico tem que contratar 2 zagueiros, um meia de criação e 2 atacantes de lado. Mas agora só quando acabar o Paulistão, né? Os outros estaduais. Agora só vai gastar dinheiro, porque quem está disponível agora provavelmente é um péssimo jogador. Isso daí, Fábio, pronto, você fez a análise correta, mas o Náutico se coloca numa situação tão complicada que ele não vai poder seguir esse raciocínio básico que você acabou de colocar. Porque o Náutico, agora, o Náutico não tem zagueiro para jogar o próximo jogo, pô. Então, provavelmente, se você for esperar o Campeonato Paulista acabar, os regionais acabarem, os estaduais acabarem, você vai jogar com quem na Copa do Brasil? Que vale tanto dinheiro e é tão importante. Então, alguém vai ter que chegar nesse mercado restrito de boas peças. Ver que situação os caras se colocam. Agora, eles não conseguem prever isso lá na pré-temporada. É impressionante. Impressionante, meu irmão. A gente vai colocar, a gente vai fazer contato com um zagueiro bichado, outro de 35 anos, outro que é amador, outro que a gente nem quer, que está aqui por causa do contrato de estabilidade. Sabe o que vai acontecer? No meio ali da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil chegando, a gente não vai ter as peças e o mercado vai estar fechado, entre aspas. Eles não conseguem prever isso. É uma incapacidade cognitiva muito grande. É o famoso barato que sai caro. Disse, não, vamos, essa galera dá conta. Campeonato Pernambucano, primeiro semestre. Fábio, se o Náutico funcionasse como uma empresa mesmo, eu diria que isso é erros que dão prejuízos na casa das dezenas de milhões de reais. Porque se você comete esses erros, que vai afetar um passar de fase na Copa do Brasil, que ele financiar para você conseguir o acesso na Série C, sabendo que se o Náutico consegue um acesso à Série B, você sai de uma receita de 20 milhões para 50, eu tenho que encarar que uma negligência nas decisões corretas
que a diretoria toma hoje, assim, tão óbvias como são, tá dando prejuízo na casa de dezenas de milhões. Então é isso. Para poder Granja ficar brincando de ser diretor de futebol, o Náutico é lesado em dezenas de milhões. É assim que eu vejo. E o Neville, só para a gente ir para o campinho, né? Só para encerrar aqui, ele fala que a meta do Náutico é a permanência e fechar a SAF. Se for tentar salvar esse ano, é papo de passar vassoura, trocar treinador, fazer dívida e rezar. E aí, Atocildo? É isso. É isso, e eu vou dizer, a turma lá, os diretores de futebol, estão muito preocupados com esse papo de SAF, porque eles sabem que o deles estão na reta, né? Isso. Virei SAF, viu, Atuzildo? Estou classe média alta. Rico eu não vou dizer que eu tô rico, mas classe média alta estou virando, viu? Segure o Belinho na Série C. Agora é rumo ao acesso. Folha de quanto? Folha de quanto? Ah, não sei. A folha atual é bem baixa, assim, mas não falaram muito ainda sobre valores. Mas contratamos Alexandre Galo, que não tem boas referências. Não, veja. Não, veja. Mas para a Série C, eu acho que é um nome bom. Pô. O cara foi campeão da Série B com o Santos. Mas Alexandre Galo fez, na época como treinador, ele fez um dos melhores times do Náutico dos últimos anos. Aquele time de 2012 era comandado por Alexandre Galo. O Náutico, assim, passou o trator em vários clubes gigantes aqui nos aflitos. Era Corinthians campeão mundial, tomava trolha aqui. Então, todo respeito ao Alexandre Galo. Depois teve problemas, teve uma passagem de novo pelo Náutico que já não foi tão boa, teve uma passagem assim, patética pelo Santa Cruz, que ele saiu detonando todo a estrutura do Santa e tal. Mas aqui no Náutico ele tem o seu valor. Galo vai ser o CEO da SAF, tá? Ele é quem vai comandar aí essa SAF do Botafogo, que não foi finalizada exatamente, tá até para ser essa semana, mas ele já foi anunciado, apresentado, enfim. Vamos sair do amadorismo, pelo menos isso já pode dar errado, pode não subir, mas só de Botafogo, eu não sei se você sabe, o Náutico tem vários abnegados, né? Que mandam. O Botafogo só tem um abnegado. O problema é só tem um cara que, tipo, é o cara que bota grana lá, zero expertise. Era um ditador, né? Basicamente ele decidia tudo. Inclusive ele não tem nem cargo oficial, porque ele foi banido do futebol pelo STJD. E é o cara que comanda o Botafogo em todos esses anos. Então, aí... Pelo menos botava dinheiro. Pior que um cara abnegado nem ia ter. Ele... Aí também tirava, né? Também, assim, era um empréstimo, né? Era um empréstimo com juros mais módicos. Um eurico paraibano. É ótima definição. Né? E agora a SAF, claro que ele deve ter, obviamente, aí essa SAF foi bom também, né? Para ele de algum modo, mas o fato é que o Botafogo agora, em tese, deve ser um clube mais profissional, enfim. Investidores chegaram aí, já sabemos os nomes, então vamos ver, né? Quando começar a Série C que a gente vai ver o nível desse investimento. Ceifador voltou. Não é grande coisa, mas melhor do que esse time do Paraibano, é um craque. Bom, mas vamos falar de Náutico, né? Que é o tema daqui, senão eu me alongo aqui. Bom, vamos pro campinho, Atsildo. Todo mundo é vermelho, o máximo? Alguém se salva? Fábio, veja só, eu vou tentar assim, passar rapidamente assim, falando alguns jogadores, mas tem nem como muito me alongar, porque foi tudo muito parecido, tá? Vamos lá. O Ellison falhou 2 vezes no lance do gol. Horrível. Foi o cara diretamente responsável pelo Náutico vir com a derrota. Derrota essa que... algum lugar... Porque o torcedor, ele sempre tenta... Ele sempre está torcendo ali para que o time saia vencedor, independente do que aconteceu em campo. Mas tem um lugar de mim, lá no meu subconsciente, que fica muito feliz quando você faz uma partida horrenda e você é punido com a derrota. Porque já estava 30 minutos ali, em torno de 25, 30 minutos. O placar tá 0x0, é um absurdo. É um absurdo o placar tá 0x0. Absurdo total. Pela partida que o Náutico jogava, o Náutico já era para estar perdendo muito tempo. Mas eu tinha certeza que o Náutico ia arrumar um jeito de perder a partida, porque, meu amigo, os deuses do futebol não poderiam permitir que o Náutico saísse com um empate que seja de Sergipe hoje. A partida foi partida de derrota. Tinha que perder, infelizmente. Não tenho nenhum receio em falar isso.
partida de derrota. E o Ederson, querendo ou não, ele foi ali naquele momento, direto, ele foi o responsável pelo gol tomado pelo Náutico, né? Em 2 participações. Então, veja, eu não vou nem definir como vermelho e amarelo. O Ederson nessa linha, a partida do Léo Couto foi uma coisa horrível. Horripilante, assim, tropeçando na bola, errando passe. O Ryan conseguiu errar antes de se machucar. Foi a primeira chance do Confiança, com um erro coletivo com participação do Ryan. O Buiú tá morto. Assim, Buiú pode fazer aí o enterro do garoto aí, porque só tem a carcaça ali. A alma foi embora. Abandonou esse corpo. Muito por causa parece que o Arnaldo machucou e o Náutico resolveu ficar botando todo o jogo 90 minutos aí, o coitado do Buiú, meu Deus do céu. Desde o jogo do Ceará que ele já não se aguenta em campo mais. A partida do Auremi, assim, Auremi com um jogador muito sólido nesse time do Náutico. O meio campo, no total, do Náutico é o melhor setor do Náutico, mas a partida do Auremi, assim, ele conseguiu acompanhar com maestria o nível do time, assim, conseguindo errar tudo que tentava, posicionamento muito estranho. O Enderson, ele foi jogar entre os zagueiros para poder tentar melhorar essa saída de bola e o Auremi ficava à frente dele, tá? Por exemplo, essa configuração que a gente está vendo aí, desse losango, foi abandonado durante o jogo, porque o Enderson jogava como se fosse um terceiro zagueiro, com o Auremi à frente, não dava nem para entender muito bem o que estava acontecendo. O Marco Antônio tentando fazer uma de ponta direita, tá? Marco Antônio que continua na sua fase, né? Jogando de forma horripilante. Patrick Alain, aí eu acho que não sei, talvez seja má vontade, porque não, acho que não tem como o Patrick Alain atuar tão mal como ele atuou hoje. Impressionante. Pô. O Patrick Alain não conseguiu acertar absolutamente nada. Nada o Patrick Alain conseguiu acertar no jogo de hoje. O Enderson, como eu disse, ele participou de toda essa algazarra que foi o time do Náutico, foi lá para ter sido zagueiro. Marquinhos Santos é responsável por ter feito ele fazer essa movimentação, mas horrível também. Não conseguiu melhorar a saída de bola. Ele que vinha bem, né, nos últimos jogos do Náutico. A partida do Igor hoje fez a saudade do Luiz Paulo Bateiro. Quem diria que eu ia sentir saudade de Luiz Paulo? Eu não estava tanta fé no Igor Fernandes. Meu amigo, a partida do Igor Fernandes hoje foi de dizer o seguinte: contrate um lateral esquerdo. Infelizmente. Eu até cheguei a dizer assim, Fábio, não precisa pressa para contratar um lateral esquerdo. O Igor Fernandes consegue dar conta. Tem o Vini, que é um garoto da base, mas pela partida de hoje, a não ser que ele reverta no próximo jogo, nos próximos jogos, pela partida de hoje, tem que contratar um lateral esquerdo. Mezenga. Meu Deus. O que falar de Bruno Mezenga? É como se Mezenga ele tivesse um jogo particular dele, onde ele fica andando em campo, sabe? Teve uns 2 lançamentos para Mezenga, que é para você ver como o Náutico estava desconexo hoje da realidade. Tentaram botar Mezenga em velocidade, que foi constrangedor, pô. Se fosse um atacante rápido, ia ter extrema dificuldade de conseguir chegar na bola. Muitos até não conseguiriam. Quando esses lançamentos esticados eles acontecem para Mezenga, é constrangedor, porque ele não consegue sair de uma distância de 10 metros do defensor. O defensor ele reproduz uns 10 metros de segurança à frente de Mezenga. Ele não consegue nem diminuir. Sabe para poder, quando o zagueiro chegasse na bola, se assustar? Não tem risco. Porque o Mezenga ele não consegue se aproximar 10 metros do defensor. O defensor vai ganhar sempre dele assim, com larga vantagem. O jogo de Mezenga está constrangedor e é difícil de compreender porque o Marquinhos Santos não tenta simplificar. O cara tá mal, pô. O que é que faz? Deixa ele lá como centroavante. Deixa pelo menos segurando 2 zagueiros, como um poste. Ele é um jogador alto. E um jogador que sabe cabecear bem. E o Marquinhos Santos insiste. Eu acredito que seja o treinador, né? Porque se não fosse o treinador, quando ele saísse tanto da área, o treinador ia reclamar com ele, ia reposicionar ele. Ele sai demais da área. E no jogo de hoje, assim, com uma preguiça, andando em campo, ele não estava nem conseguindo ganhar as bolas quebradas. Que o Náutico bateu um tiro de meta, ou o zagueiro quebrava a bola no ataque. Ele é um jogador que sempre consegue ganhar muito essas bolas. E dessa vez ele não estava nem disputando. Perdeu todos os lances, assim.
A partida de Bruno Mezenga assim, foi constrangedora. E o nigeriano, o rótulo de jogador amador, hoje bateu fortíssimo nele. Assim. Não conseguiu participar de absolutamente nada. Velho. Ele foi tipo... Sabe o jogador que joga brinca? O primeiro de roda. Sim. O cara que... Pronto, Café com leite. O café com leite. Pronto, eu estava tentando lembrar do café com leite. O Samuel foi o café com leite na partida de hoje. Tá? Marquinhos Santos. Aí, meu amigo, nada se salva. Assim. Todos os desempenhos individuais foram horríveis. No Náutico não teve tática nenhuma. O Náutico não deu nem seguimento ao que vinha fazendo. Veja só, contra o Retrô, o Náutico jogou mal. Mas é o time do Náutico que estava ali em campo. Eu reconhecia. Eu vi elementos que fizeram o Náutico ganhar do Santa Cruz, fizeram o Náutico ganhar do Ceará. No jogo de hoje, ele desconfigurou. Eu acabei de falar sobre o Anderson. O Anderson virou terceiro zagueiro para jogar entre os zagueiros do Náutico. Então, não tem como você ir por outro caminho que não seja vermelho e Marquinhos Santos e vermelho no time todo, Fábio. Não Muito tem bem. o time inteiro. Todo mundo vermelho, viu, Márcio Souza, que está aí nos trabalhos técnicos. Vai aí colocar um vermelho um por um. Reservas também, ninguém se salvou. Vermelho para Hélio Borges. Vermelho para Giovani. E laranja para Cauã e para Felipe Santana. Então foram os únicos que se salvaram, né? Não se salvou, não. É porque, não, foi laranja ainda, né? Não foi nem amarelo. Não, é pelo tempo menos em campo. Pior. É pelo tempo em campo. Menos tempo em campo, menos raiva. Apesar de que o Hélio Borges ele consegue entrar pouco tempo e fazer a raiva dele assim. É impressionante como ele é inimigo da bola. Muito bem, então... eu acho que é inédito, viu, Atsildo? Eu, pelo menos, não lembro, pelo menos com a minha apresentação, campinho 100% vermelho. E sem forçar a barra, não é meme. É só perguntar a outras pessoas que assistiram o jogo, depois chamem Cláudio aí, veja se Cláudio não constata isso. Foi assustador, foi assustador. Assustador. Eu vi o jogo e também estou com você, viu? Foi realmente... Cara, o Náutico não tinha nada, não tinha intensidade, não tinha técnica, não tinha tática, não tinha mental. Você consegue achar algum jogador que você diga assim, não, ele não foi nem bem, mas também ele não foi tão ruim. Não tem. Cara, o Ellison, se não fosse o gol, ele até fez umas defesas, né? Assim. Exato. Mas o gol destrói, né? O famoso leiteiro desastrado, né? O Cláudio Santana está aqui no chat e confirma. Foi horrível. O Riquelmo fala que o Hélio Borges é horrível. E o João Paulo traz um questionamento aqui sobre o Bruno Mezenga. Ele tá com o mental em dia. Ele perdeu a mãe no final de janeiro. Foi isso mesmo, Atsuda? Foi. Isso aconteceu, acho que já faz uns 15 dias já. Aí eu não sei, meu amigo. Eu não tenho como avaliar isso, tá? Não quero aqui ser insensível. Aconteceu isso, ele ficou fora de um jogo, depois ele voltou já a atuar. Eu não tenho como estar avaliando isso, velho. Eu posso avaliar o que está dentro de campo, e o que está dentro de campo está horrível. Está horrível. A participação de Bruno Mezenga, assim, o jogo contra o Retrô e o jogo de hoje, assim, bizarra. Eu estava torcendo para que ele não voltasse no intervalo. Eu sabia que não tinha como isso acontecer, porque não tem substituto. O Náutico consegue substituir Samuel, vai substituir Mezenga. Era óbvio que Mezenga ia ficar em campo. Mas eu preferia que ele não tivesse voltado para poder me ajudar um pouquinho meus olhos, que já estavam tão irritados. Muito bem, então todo mundo avaliado, ninguém teve nem razoável, viu? Todo mundo aí foi mal no time do Náutico aí que perdeu para o Confiança, segunda derrota seguida, segunda derrota para um adversário futuro de Série C, né? Que aí você já dá para ali fazer uma comparação de equivalência, né? De elencos. Isso preocupa, Atos, esse fato de ter perdido para dois times que são também da Série C, ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Não é uma coisa. Não são coisas diferentes, não, Fábio. São coisas que a gente deveria estar bastante preocupado, na verdade. Mas o foco da gente é em coisa tão mais básica que a gente não está nem chegando nisso aí. Que deveria ser um excelente tipo de preocupação.
de você estar enfrentando os adversários da sua divisão, do que é o mais importante para você no ano, e você dizer, olha, o desempenho aqui não está bacana, será que eles não estão melhor preparados que a gente e tal? Só que a gente está muito antes disso, sabe? A gente tem parafuso total, assim, impressionante como o Náutico, em 2 jogos, ele conseguindo ter parafuso. E quem quiser fazer uma análise simplista de dizer assim, isso não pode acontecer por causa de 2 jogos. Por exemplo, pegar aqui um exemplo do rival. O Sport perdeu os últimos 2 jogos, mas porra, velho, assim, tem como... Merece críticas, merece, mas tem como você botar 1 milhão de descontos, de contextos. O Náutico não tem esses contextos. Porque tá para chegar aí os jogadores. Quem sabe se esses jogadores vão chegar? Quem sabe se vai ser do nível que o Náutico precisa? Tá? Então... E se o Náutico se reforçar, assim, também não é, mas na Série C vai ser um time melhor. O Confiança também vai poder contratar, o Retrô vai poder contratar também. Então não quer dizer que o Náutico vai ser também muito melhor do que os adversários, né? Todo mundo vai ter a mesma oportunidade. E a Série C é agora, Fábio. É agora já. Já vai começar já. Março ali, né? Final de março já tem jogo da Série C. Isso, exatamente. Vai começar mais cedo esse ano. Sobre o Marquinhos Santos, ele sobrevive a alguma eliminação? Fábio, veja só. Geralmente eu sigo uma ordem, tá? Se eu não visse problemas gravíssimos da diretoria, eu passaria direto para o treinador. Mas eu vejo problemas gravíssimos da diretoria. Na diretoria que formou esse elenco. Então, consequentemente, eu estou falando do elenco do Náutico. Já teve casos de eu ver, por exemplo, o torcedor citava muito, mas o elenco é fraco, a culpa não pode ser colocada só no treinador. O elenco poderia até ser fraco, mas o problema do treinador não conseguir extrair nada daquele time que, de novo, pode ser fraco, era mais evidente. No caso do fraquinho Santos, não, desculpa, do Marquinhos Santos, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o maior problema ainda é da formação do elenco e das negligências que foram cometidas nesse elenco, tá? Então, o fraquinho, ele vai passar despercebido, assim, ele merece todas as críticas. Todas as críticas. O desempenho do time do Náutico hoje tem participação direta dele. Eu não estou me eximindo de fazer nenhuma crítica a Marquinhos Santos. Fiz várias aqui, em vários pós-jogos, mas não acho que passa nem perto uma questão de mudança agora. Até porque, meu amigo, se houver uma mudança de treinador, aí é para poder zerar o departamento de futebol. Porque para botar essa diretoria de futebol, para fazer uma mudança de treinador, para você acabar com qualquer tipo de ideia que tentou se colocar nesse elenco e começar do zero, eu só consigo imaginar, Fábio, um desespero trazendo o Hélio dos Anjos, que o Náutico não tem nem conseguindo pagar, entregando a chave do clube a ele. Aí, esqueça o departamento de futebol. Você já... Quem tiver crincha de galo, você já tira já. Para poder não bater de frente com o homem, que a gente sabe que esses problemas interpessoais acontecem muito com o Hélio dos Anjos. Então, você já tira, porque você vai dizer assim, a chave do clube é sua. E eu vou dizer, Fábio, que o Atos do passado me perdoe, porque eu sempre fui muito contra entregar a chave do clube ao treinador. Mas dado a incapacidade dessa diretoria, é capaz de ser um melhor caminho para o Náutico numa situação de única solução para tocar o ano de 2025. Não, tudo ou nada, né? Tudo ou Você nada. vai dar a chave do cofre, né? O Hélio dos Anjos, além dele ser caro, ele tem que trazer os deles, né? Também. E depois vai te botar na justiça ainda. Não, com certeza. O Náutico tem ação na justiça com ele. Realmente, a situação do Náutico mas enfim. Temporada está começando, obviamente os problemas estão aparecendo, mas ainda há tempo, né? A Série C ali começa no final de março, início de abril, mas claro, tem Copa do Brasil, que vale muita grana, né? Se você passar 2 fases ali, já é um ativo financeiro ali que você recebe para investir no elenco, né? Acho que no caso do Náutico seria bem importante. Muito bem, Atsildo. Bom, o Nebelin fala que no cenário atual seria perfeito. Acho que ele está falando em relação ao Hélio dos Anjos. Bom, o Rodrigo Carvalho fala: esse campeão de Atos está parecendo o episódio do banho de sangue de Game of Thrones.
Quase É isso. isso. Aqueles dois que se salvaram dele são dois traidores que ajudaram a conspirar a morte do resto. O João Paulo fala que o Daniel Paulista seria um bom nome para o Náutico. Ele já subiu confiança da C para B. Mas carinho também, né? É caro também. Eu gosto muito do Daniel Paulista, mas não acho que ele tem interesse de vir para a Série C, não, tá? Cara, esse negócio de treinador de Série C, se você pegar os últimos que subiram, cara, tem muito treinador aleatório, tá? Assim, esse negócio também de treinador fazer uma grande diferença na Série C é lenda. Tem muito elenco aleatório também, né? É, assim, também Volta tem, mas quando subiu com cada praga no time, meu amigo. é. Então, Série C, assim, é meio. Não tem uma lógica, né? Assim, é um campeonato que tem dois formatos, né? Primeira fase de um jeito, depois tem um quadrangular. Enfim, então é mais complicado. Assim, negócio, vai botar um técnico ali top, que por ele vai ganhar uma. Não sei se. Também não sei se é só isso que resolve, não. Acho que é uma junção de fatores. Aí também os jogadores que o Náutico contratar, saber administrar o peso, né? Eu acho que o que vem acontecendo com muitas equipes maiores que jogam a Série C é são jogadores de um nível mais baixo que eles já não são tecnicamente grandes coisas. E ele pressionado, ele rende já menos do que ele já não tem tanto a oferecer, né? Um jogador de Série C pressionado, ele rende menos. Por isso que sobe Volta Redonda, Atlético, não tem torcida nenhuma. Então o cara joga ali leve, né? Não tem pressão e aí tem uma facilidade maior no campeonato como a Série C, que é mais rápida, né? Mais tiro curto, né? Um turno e retorno de 38 rodadas. Então isso também pode influenciar. Atuzildo, o que você achou da reestreia de Neymar, que não jogou, que não venceu, né, na verdade? 1-1 com o Botafogo de Ribeirão Preto. Eu nem sabia que tinha tido esse jogo. Foi agora à noite, foi? Foi agora. Ocupado. Eu estava ocupado tendo raiva com o Náutico, mas eu pensei que era uma reestreia na balada no Brasil, alguma coisa, domingo. Não, essa ele já reestreou já, desde o final de semana. E com certeza foi fazendo golaço, eu garanto a vocês. O Flávio pergunta se teve briga no campo, tudo vermelho. Faltou, se tivesse pelo menos briga, né? Tava bom. Nem isso teve. A exposição da ruindade dos jogadores. Muito bem, Atuzildo. Passando a régua no Timbu, né, que joga aí pelo Campeonato Pernambucano no próximo final de semana. Decisão, é isso? Ou Afogados? Eu acho que é Afogados. Muito bem. A decisão eu acho que é na última rodada, né? Na última rodada. Eu tô curioso para saber o placar do jogo do Ceará. 1-0. Pra? Ceará. É o famoso respeita, rapaz. Tá em dúvida por quê? Respeita o Mozão. Foi duro, viu? Eu disse que o CSA ia apontar. Olha, mais um time aí, ó, Fábio, já a gente falando sobre essa questão da Série C, mais um time que está bem mais organizado que o Náutico. Tem outro ponto de evolução do que o Náutico, que é o CSA aí, fazendo um bom começo de temporada. Mas valeu aí, viu? Valeu, Atuzildo. Bom descanso para você. Um abraço, Fábio. Valeu.